esta experiência. Por que corriam? Por que eles corriam? Exatamente porque buscavam o Senhor. Porque em seus corações já havia sido despertado o amor por Jesus Cristo. É claro que os apóstolos viveram um momento de crise de fé. Jesus havia anunciado, pelo menos por 3 vezes, que ele sofreria, que ele seria morto pelos sumos sacerdotes, pelos fariseus, ele seria entregue aos homens. Mas no 3º dia, Jesus havia anunciado, ele iria ressuscitar. Eles passaram por uma crise de fé, porque Jesus, de fato, morreu. Mas o Espírito Santo certamente suscitava no coração deles, mantinha no coração deles este amor profundo por Jesus. E por isso eles corriam em busca do Senhor. Ao chegar no túmulo, 1 Pedro entra e depois, como narra o próprio evangelista São João, ele viu as faixas de linho, atenção, ele viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. Porém, este pano que estava sobre a cabeça de Jesus não estava posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então, João entra, e entrando, ele viu e acreditou. Ele viu o quê? Ele viu alguns objetos. A faixa, este pano que estava sobre a cabeça de Jesus, ali arrumadinho, dobradinho, tudo ajeitado. Ele viu sinais. E através daquela visão, João, pela fé, acreditou que Jesus havia ressuscitado. Ele ainda não tinha visto Jesus ressuscitado. Mas a fé o levou a este conhecimento. Jesus ressuscitou, como ele havia anunciado. Verdadeiramente João acreditou. João naquele momento fez uma experiência de fé e de conhecimento de Jesus vivo, de Jesus ressuscitado, de Jesus Salvador. Meus irmãos, todos nós podemos certamente testemunhar que Jesus não é para nós uma ideia, simplesmente. Jesus não é para nós um conceito, uma filosofia. Jesus é uma pessoa, é a pessoa do Filho de Deus, que deu a sua vida pela nossa salvação, que ressuscitou, e justamente porque ele ressuscitou, ele está no meio de nós. Nós não conseguimos olhar com estes olhos, mas podemos experimentar, podemos conhecê-lo pela fé. Pela fé. E daí a importância de pedirmos ao Senhor, Senhor, aumentai a nossa fé. Aumentai a nossa fé. Os outros apóstolos, depois também João, viram o Senhor. As mulheres viram o Senhor. E a partir daí, meus irmãos, a igreja jamais deixou de anunciar a boa nova da redenção em Jesus Cristo. A igreja jamais deixou de anunciar, de evangelizar, de anunciar que Jesus Cristo é o único Senhor, Ele é o Salvador. Nós devemos pedir ao Senhor que aumente em nós a fé, para que dia após dia nós possamos conhecer quem é Jesus Cristo. Nós possamos conhecer o seu amor.
nós possamos conhecer a sua palavra e a partir desse conhecimento que nos toma por inteiros, a partir desse conhecimento que nós sejamos anunciadores, testemunhas de Jesus Cristo, porque tem muita gente que precisa do conhecimento da salvação, o conhecimento de Jesus Cristo. Hoje, eu tenho a alegria de dar graças a Deus por celebrar 11 anos de ordenação sacerdotal. E bem cedinho, eu estava fazendo memória da minha caminhada de fé, quando, mais ou menos nos meus 16 anos, eu fiz um retiro. Sou natural do Rio de Janeiro, agradeço a presença dos meus pais que estão aqui nesta Santa Missa. Lá, natural do Rio, quando eu fiz um retiro, e naquele retiro, meus irmãos, um retiro para jovens, eu tive a graça deste encontro pessoal com Jesus Cristo. Isto é graça, isto é dom de Deus, não é fruto de merecimento, de modo algum. E interessante que a partir daquela experiência, brotou no meu coração o desejo pela vocação sacerdotal. Foram anos de discernimento, de caminhada, de altos e baixos, porque a vida cristã não é só maravilhas, existem as cruzes. Mas aquela experiência, ela foi determinante para a minha vocação. Meus irmãos, esta graça é para todos nós, é para toda a igreja. Uma experiência sensitiva, bonita, forte, de fé, de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a coragem de, abraçando a fé, tendo o conhecimento de Jesus Cristo, anunciarmos o Salvador para o mundo. O nosso mundo precisa de pessoas que anunciem o Salvador. Eu termino esta homilia chamando a atenção de vocês para um detalhe. É interessante percebermos, principalmente nesta primeira leitura, a primeira carta de São João, que ele nunca diz em primeira pessoa. Esta experiência de Jesus Cristo, que João fez, é interessante que ele narra, mas não em primeira pessoa do singular, mas na primeira pessoa do plural. Ele não diz: caríssimos, a mensagem que ouvi de Jesus Cristo e que vos anuncio é esta. Não. O que eu ouvi com os meus olhos, o que eu contemplei, o que as minhas mãos tocaram, não. Ele não diz em primeira pessoa, ele diz o que nós ouvimos, o que nós vimos, o que nós contemplamos, na primeira pessoa do plural. Um outro detalhe da experiência da fé: por mais pessoal que seja a experiência de fé, por mais pessoal que seja o conhecimento de Jesus Cristo, a fé é um dom eclesial. A fé faz acontecer a vida da igreja. A fé em Jesus Cristo me leva a me unir, a buscar a comunhão com outros irmãos e irmãs que fizeram a experiência de fé em Jesus Cristo, outros irmãos e irmãs que verdadeiramente seguem o Senhor, para que, como discípulos e discípulas, como um corpo eclesial, possamos anunciar o Senhor. Repito, por mais pessoal que seja a experiência de fé, jamais é uma experiência individual. Jamais a fé é dada como dom para alguém, para que resolva simplesmente os seus problemas, suas dificuldades e assim por diante. A fé, ela é comunitária. A fé, ela cria, ela congrega.
A fé, ela cria a comunidade cristã para que, unidos no Senhor, possamos anunciá-lo. É a graça que nós pedimos no dia de hoje, pela intercessão de São João Apóstolo Evangelista. A experiência da fé, a renovação da fé, o conhecimento de Jesus Cristo, uma experiência envolvente, transformante, amorosa, profunda de Jesus Cristo. E que esta experiência nos leve à comunhão com os irmãos na fé, nos leve à participação, à integração da vida da igreja, para que, unidos na fé, como um corpo eclesial, anunciemos o Salvador ao mundo inteiro. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.